Mas vamos lá. Você tem esperança de quê? Vou mudar. Você tem esperança de quê, Péricles? Vida eterna. Tá certo. E você, Gilberto, qual que é a sua esperança? Esperança que todos sejam salvos. A sua esperança, Débora? A vinda de Cristo. A sua esperança, Josélia? Glória a Deus. Aquela moça que está ali, lá no fundo, lá de cá, é você mesmo. Não tem outra depois de você, é você mesmo. Ana Paula? Ana Paula, qual que é a sua esperança, Ana Paula? Vida eterna. Glória a Deus. Alguém aqui quer dizer a sua esperança? Eu não chamei pelo nome, mas você gostaria de se levantar, ou mesmo sentado, dizer qual é a sua esperança? Amém? A minha esperança é que eu possa ouvir a voz do noivo. Amém. Glória a Deus. Olha que coisa boa, né? Mais alguém quer falar? Guardar a fé. Esperança de guardar a fé. Pode falar. A minha esperança é poder falar mais da palavra de Deus antes de morrer. Que eu tenha mais oportunidade, antes de eu partir dessa vida, de levar a palavra de Deus para outras pessoas. Amém. Eu estou vendo que vocês todos estão religiosos nesta manhã, né? Estão tudo crente, assim, tudo indo para o céu. Aleluia. Né? Ninguém quis falar assim, eu quero ter a esperança de ter uma casa. Outros dizem assim, eu tenho esperança de ter um carro, tenho esperança de ter um filho, tenho esperança de ter um negócio promissor. Vocês estão tudo crente, parabéns. Parabéns. Deus abençoe vocês, né? Porque nada melhor do que nós termos uma rica esperança, né? Uma esperança verdadeira. Eu estava trabalhando no tema que é proposto para ser falado nesta manhã, e a coisa mais interessante que eu achei nisso tudo, irmãos, é que o tema trata-se não da nossa esperança. Não é da minha esperança em particular, nem da sua esperança em particular. O tema trata-se da esperança bíblica. A esperança bíblica é uma das medidas saudáveis na trilogia que nós estamos aprendendo. Fé em Deus. Fé em Deus dada por Deus. Esperança de Deus. Esse D aqui é referente à origem, a esperança, da onde sai essa esperança? Esperança originária de Deus. E amor de Deus, que vai ser falado no próximo domingo. Ouvimos a irmã Vanilda falando sobre fé, hoje vamos ouvir sobre esperança, no domingo vamos ouvir sobre amor, para isso tudo está sendo como não, mas sim a base para a conclusão da próxima pregação, depois que terminarmos de falarmos sobre o amor. Então, a esperança que nós estamos falando nesta manhã, como ela não é uma esperança humana, porque tudo que é humano perece, tudo que é humano perece, mas ela é divina, é a esperança que é de Deus, vem de Deus, sai de Deus, ela é uma esperança inabalável. Isto é, uma esperança que nunca vai sofrer nenhum tipo de abalo. Esta semana nós tivemos aí uma ameaça de um furacão, e aqui mesmo na nossa cidade.
E foi passado um alerta para nós. Feche a janela, não fique em lugar sem que ameace a sua segurança, desligue as tomadas da parede, os seus eletrodomésticos. Esse aviso foi nos dado para que nós não sofrêssemos nenhum tipo de prejuízo desnecessário. Por causa de quê? Porque a nossa segurança poderia ser abalada. E a segurança abalada, ela também abala as esperanças. Você já viu alguém sem esperança? Você já viu no estado que a pessoa fica quando ela perde as esperanças? Eu já lidei com pessoas que perderam a esperança. E geralmente as pessoas, quando elas perdem a esperança, elas entram em um estado de depressão. Elas perdem a alegria de se alimentar, elas perdem a alegria de se banhar, perdem a alegria de trabalhar, perdem a alegria de estar no meio de outras pessoas. Elas se excluem da sociedade. Muitos entram em um quarto, fecham a porta e não querem receber ninguém, por causa que perderam as esperanças. E por que a gente perde essas esperanças que eu estou dizendo? Porque nós colocamos as nossas forças, as nossas energias, os nossos recursos nas esperanças que a nossa própria mente cria para nós. E a Bíblia tem um versículo fatal para tudo isso, que diz que os planos são nossos, mas a aprovação vem de Deus. E a maioria dos nossos planos, por eles não serem planos que atinjam, que possam atingir os objetivos de Deus para nós, Deus simplesmente os recusa. Ah, mas Deus não está me abençoando. Não é que Deus não está te abençoando. É que muitas vezes o que você está planejando e aonde está firmada a sua esperança, na verdade, é uma fonte de tristeza, é uma fonte de aborrecimento, é uma fonte de derrota. Então, para que você não perca as suas energias, os seus recursos, Deus simplesmente deixa de aprovar alguma coisa. Eu sei que há outras coisas que nós não somos tão infantis assim, sabemos que outras coisas o inferno se levanta também contra nós. Mas quando o inferno se levanta, você já sabe que ele se levanta para cair, né? Porque o nosso Deus está conosco. E eu gostaria de falar nesta manhã com você, já aproveitando o nosso tempo aqui, quero ler a Bíblia com você como um texto base para nós falarmos nesta manhã. A carta de Paulo aos Coríntios. Você sabe que já foi falado, e eu estou repetindo, não como um papagaio, mas como uma lembrança daquilo que você já aprendeu, que as cartas de Paulo são, louvado seja Deus, a estrutura da medida da igreja saudável. Aliás, não só as cartas de Paulo, a Bíblia toda, mas principalmente nos ensinos de Paulo, nós vamos encontrar referências para medir a saúde de uma igreja. E aqui está uma referência muito forte para nós pensarmos nesta manhã. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 em diante. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido:
Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro, mais tarde aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça de Deus, a graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês creem. Amém? Paulo está falando aqui a respeito da esperança de Deus para mim e para você. E a esperança de Deus para a minha e para a sua vida só pode ser compreendida, preste bem atenção nisso, só pode ser compreendida através da fé. A fé em quê? A fé na ressurreição que Cristo ressuscitou. Foi falado de fé a semana passada. E a fé, louvado seja Deus, na ressurreição de Cristo, ela é fundamental. Preste bem atenção. Ela é fundamental para que você seja um salvo, convicto da sua salvação. Porque se você perguntar para as pessoas se elas são salvas, as pessoas começam a patinar no seco. É comum nas igrejas você fazer uma pergunta: quem aqui é salvo? A pessoa ficar assim, ó. Sabe aquele bonequinho japonês que fica assim? Ele fica com a mãozinha dele assim, ó. Não sobe nem desce. Sou salvo, não sou salvo. Sou salvo, não sou salvo. Sou salvo, não sou salvo. É salvo ou não é salvo? Se você não tem certeza da tua salvação, é porque você nunca parou para meditar na ressurreição de Cristo. Você nunca parou para pensar na ressurreição de Cristo. Paulo está dizendo aqui, olha só o que ele diz, preste atenção. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. Que boas novas são essas? Que boas novas são essas? Que boas novas são essas aqui, irmãos? Evangelho. Evangelho. O que o Evangelho conta? O que o Evangelho fala? Qual é a história do Evangelho? Talvez você ache que as coisas mais importantes do Evangelho eram as curas que Jesus fazia. Não, que, olha, Jesus curou, Jesus curou cego, Jesus curou aleijado, Jesus curou... Essa parte não é a parte mais importante. A parte mais importante é que ele morreu por sua causa, pecador. Por minha causa, pecador. Alguém morreu por você. Alguém morreu por mim. Vocês estavam cantando aqui: és fiel o tempo todo,
Lá, 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 lá. Eu estava sentado lá na mesa escrevendo, eu parei de escrever e comecei a chorar. Porque eu estava ouvindo a igreja de Deus cantar. Eu não estava cantando com vocês, eu estou aqui. E você acha que isso não está acontecendo aqui em volta? Você não acha que o Espírito está trabalhando aqui em volta? Em outros lares, em outras pessoas, no coração de quem está passando? Talvez você não estava nem sentindo o que você estava cantando. Mas não importa. Tem muita gente que está nesse barco e não sabe por que está nele. Tá na bênção, tá rodeado de bênçãos gloriosas, mas não está entendendo nada. Porque ainda os seus desejos carnais, a sua natureza humana, as suas pendengas, as suas esperanças humanas estão na flor da água, assim. Não desce para a profundidade das águas. Mas eu sentado lá escrevendo, parei de escrever e comecei a sentir essa coisa. Por causa de quê? Porque eu tenho certeza que eu não mereço estar aqui. Eu não mereço. Eu não mereço estar aqui. É o que Paulo está dizendo. Olha, é o seguinte, eu não mereço ser apóstolo, eu não mereço nada. Eu estou aqui porque ele achou por bem me trazer aqui. Ele achou por bem me trazer aqui. E por que Paulo está dizendo, entendendo isso? Porque ele entende profundamente que Cristo morreu por causa dos pecados dele e por causa dos pecados de todo aquele que crê. Alguns não têm essa esperança e sabem que estão condenados ao inferno. E não querem essa esperança. Não querem essa esperança. E por que não querem essa esperança? Porque o seu prazer está em pecar. O seu prazer está em praticar pecados, em executar pecados. Mas Cristo morreu pelos meus pecados e pelos teus pecados. Você não é merecedor. Eu não sou merecedor de estar aqui. O meu destino era a condenação eterna. O meu destino era morar eternamente com os demônios. O meu destino era eternamente ser lançado e viver afastado de Deus, morto para sempre. Essa pregação não é aquela pregação para o cara ficar pulando, né? O cara ficar falando em língua, ficar dando glória a Deus. Essa pregação é para você falar assim, não, eu sou um miserável e perdido pecador. Agora eu já não estou mais na situação de perdido porque Cristo me salvou. E quem me dá a certeza dessa salvação é que Ele está vivo. Ele está vivo. Essa é a esperança. Cristo está vivo. E porque ele viveu, ele pode levantar a mão e fechar as portas do inferno. Aleluia! Para que nós não sejamos mais destinados ao inferno. Ele mudou o nosso destino. Essa esperança mudou o nosso destino. E nós não podemos ficar perdendo tempo. Nós não podemos ficar perdendo tempo com quem não crê nisso. Nós não podemos ficar perdendo tempo com aqueles que estão nesse barco e não estão crendo nisso. Não! Porque o evangelho tem pressa. O evangelho tem pressa. Não sei se você percebe, mas Jesus não fica muito tempo no mesmo lugar pregando. Paulo ainda ia, voltava, confirmava a igreja, mas Jesus, não, eu não tenho tempo para isso não. Meu tempo aqui é o seguinte, quem crê será salvo. Não creu, se vira. Estou indo para frente. Paulo ainda vai lá, que é a metodologia da implantação de igreja, é essa metodologia mesmo. Mas Jesus conversou uma vez só com a mulher samaritana. Não ficou lá conversando, conversou uma vez só com o jovem rico. Foi uma vez só na casa de Zaqueu. É uma vez e pronto. Creu. Não creu, tchau. Até logo.
Então, irmãos, às vezes nós ficamos perdendo muito tempo. Muito tempo. Né? E o tempo é o que conta para nós. Para Deus, não. Mas para nós o tempo conta. Ah, eu vou começar a melhorar amanhã. Vou começar a crer na ressurreição amanhã. Aí vai perdendo tempo. Eu sou uma pessoa que sou complicado com o meu tempo, né? Quem vive perto de mim, a Rosana sabe disso. Você está sempre fazendo alguma coisa, você está sempre. Você sempre está ativo fazendo alguma coisa. É porque é o tempo, irmão. O tempo é pouco. O tempo é pouco. Se você tem muito tempo, alguma coisa está errada na sua vida. Você tem tempo sobrando. Tem coisa errada na sua vida. E muito errada. E muito errada. Por quê? Porque o tempo é precioso. A gente diz que tempo é o quê? Dinheiro. E dinheiro é coisa ruim? Não, e é coisa boa. O amor é o dinheiro que não presta, mas o dinheiro... Dá um dinheiro aí. Você não tem para dar, dá para mim. Dá para mim. É? Dá um dinheiro aí. Mas Paulo estava aqui dizendo para os crentes, ó, o negócio é o seguinte, presta atenção na conversa. Vocês, agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permaneceram firmes. Louvado seja Deus. A igreja de Corinto era uma igreja complicada, cheia de problema. Mas só que aqueles crentes, com tudo quanto é problema que eles tinham, eles ainda estavam firmes. Firme. Às vezes a gente quer uma igreja perfeita. Fica olhando os irmãos, pondo defeito nesse, pondo defeito naquele, pondo aquele. Deixa de ser tonto. A Bíblia diz que com a mesma régua que você está medindo o outro, você vai ser medido. Fica medindo os crentes para você ver onde você vai chegar. É melhor você guardar o seu metro. Arruma uma pá e uma enxada que vai dar mais lucro. Porque quem trabalha com pá e enxada vai construindo, fazendo alguma coisa. Os crentes de Corinto estavam firmes. Tinha crente lá de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tamanho, tudo quanto é qualidade. Tinha crente lá que era muito crente. Tinha crente lá fazendo uma mistura com os dons. Tinha crente lá fazendo uma mistura no culto. Tinha crente lá que fazia bagunça no culto. Tinha crente lá que não prestava atenção. Tinha crente, tudo quanto é gente. Se vocês estão firmes. Vocês estão firmes. Vocês estão firmes. Louvado seja Deus. São essas boas novas que os salvam. As boas novas que eu preguei anteriormente. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. E é aqui que a gente quebra a cara, né? Porque a gente quer acreditar na mensagem conforme a gente quer. Né, Cleusa? Conforme você estava dizendo de manhã, dizendo lá na escola bíblica. Né? O camarada põe na mão na cabeça das pessoas, dizendo que abençoa ele, que ele vai receber todas as bênçãos que não recebeu. É isso que eu quero! Todas as bênçãos que você não recebeu nesse ano, é isso que eu quero. Eu quero é bênção, eu quero é mais. Eu quero é bênção. Mas a mensagem não é essa, de só bênção. As bênçãos é complemento. E eu digo mais para você, as bênçãos é para a gente se preocupar muito menos com as bênçãos. A gente tem que se preocupar com o abençoador. Não com as bênçãos. Porque as bênçãos são consequências. A Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de nós, até nos alcançarem. Agora nós temos que correr atrás do Salvador, não é atrás das bênçãos. É como eu te falei, é como eu te anunciei. Ele morreu por você, por causa dos teus pecados. Eu não sou inocente nessa história. Eu não sou inocente nessa história. Não importa a idade que eu tenha, não importa o dinheiro que eu tenha, não importa a roupa que eu tenho, a casa que eu tenho, não importa os meus bens, não importa a minha família, nada importa. Eu não sou inocente. Não há nenhum juiz, nenhum advogado
que vai poder interferir nessa situação. Mas você já não é salvo? Sou. Eu já sou salvo. Eu sou salvo, mas não sou inocente. Eu ser salvo não me torna inocente. E qual que é então a sua esperança? Se você não é inocente e você é salvo. Como é? Explica isso para mim. É porque o sangue de Cristo foi derramado para lavar-me dos meus pecados. Mas ainda não é suficiente para que eu seja salvo. Não é suficiente. Não, então por que é necessário a suficiência disso? É necessário. São 2. Muito obrigado. Irmãos, eu vou amarrar minha mão quando eu for pregar. Eu vou pôr ela aqui no bolso, Josélia, colocar aqui, vou colocar um esparadrapo, como meu pai falava. O esparadrapo, eu nunca me esqueço. Tem que amarrar aqui no cinto para mim não bater a mão. Mas a verdade é essa. É que ainda não é suficiente. Ele está morto lá dentro do túmulo. E não está consumado. Não está consumado. Não me pergunta onde Jesus foi nesses 3 dias que ele ficou lá, porque é uma discussão teológica, eu não quero entrar nisso. Eu quero entender o seguinte, que ele está lá dentro do túmulo morto, ele não pode fazer nada por mim. Nada. O que um morto pode fazer? Nada. É necessário que ele seja chamado das cadeias da morte. É necessário que ele ressuscite. E o Espírito vai entrar em ação. Ai, o Espírito vai entrar em ação e vai trazer Jesus das garras da morte. E ele vive. Quando Maria chega lá no túmulo, o anjo fala assim, o que você está procurando aqui? Estou procurando... Não, você está procurando um vivente entre os mortos, já ressuscitou, vai lá e fala para ele, vai lá e fala para os seus irmãos, ressuscitou. Amém? Ressuscitou. Ressuscitou, ele está vivo. Ele está vivo. E ele vive para quê? Para chegar diante do céu e do mundo espiritual. Aleluia! E dizer, eu sou o vivente entre os mortos, derramei o meu sangue, está lá, o resgate está pago. Agora vou trazer os resgatados para a glória. Aleluia! Agora está resolvido, Tiago. Agora está resolvido. Se ele tivesse só nascido e tivesse só sido morto, não estava nada resolvido. Mas ele morreu e ressuscitou. Diga para a tua alma nessa manhã, alegra a alma, regozija a alma, aleluia, glorifica a alma, porque o teu Cristo vive, ele vive, aleluia. Essa ressurreição que é a minha e a tua esperança. Louvado seja Deus. Vamos ver Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo de número 6, versículo 13 a 20. Diz-nos assim, considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo e disse ele, certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento e invoca alguém maior que ela,
e sem dúvida o juramento implica uma obrigação, Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Olha aqui a minha e a tua esperança. A nossa esperança, que foi colocada em nosso coração agora, essa esperança de Deus, é que ninguém pode tirar isso do nosso coração. Ninguém pode nos mover de onde fomos colocados. O estado em que Deus nos colocou. Imagine um navio aportado sem a sua âncora. O que vai acontecer com ele? Qualquer vento, por mais simples que seja, qualquer mover das ondas, vai afastando ele do porto. Vai levando ele ao alto mar. E lá, se ele não tiver quem o conduza, ficará à deriva. Mas se ele tiver ancorado, pode vir o vento que for. Não movimenta, ele não sai daquele lugar aonde foi colocado. A minha esperança e a tua esperança é que ninguém pode tirar a sua salvação. Ninguém pode mexer com isso. Ninguém pode alterar esta salvação. Ninguém pode diminuir o teu direito que foi te dado de entrar no céu. Aleluia. Ah, mas o Cláudio? Se você soubesse o que o Cláudio fez lá na mocidade dele. Se você soubesse o que o Cláudio fez lá agora, antes dos filhos dele nascer. Se você soubesse o que o Cláudio fez para os filhos dele, se você soubesse o que o Cláudio fez para a mulher dele, se você soubesse o que o Cláudio fez para o vizinho dele, se você soubesse, esse eco, ele vem lá do fundo do inferno, dizendo assim para você, você pensa que é, mas você não é. Você pensa que é salvo, mas você não é salvo porque você já fez isso, você já fez aquilo, você já fez aquilo outro, e tá blá blá, e a esperança grita assim, mas o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Está entendendo? Você está entendendo o valor da ressurreição? E por que você pode ouvir isso e crer que todos os teus pecados, os de ontem, os de hoje e os de amanhã, foram perdoados? Porque Cristo ressuscitou. E Ele intercede, tanto por mim como por você, diante do Pai que está no céu. É Bíblia. Isso é Bíblia. E é o que Paulo está dizendo. Eu preguei para vocês segundo as boas novas, segundo as Escrituras. E preguei para vocês que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Agora, se você não crê nisso, olha o final do versículo. Vamos voltar lá para Coríntios capítulo 15. Versículo de número 2. Se você não crê nisso, do contrário, sua fé é inútil. E para que vale uma fé inútil? Para que vale uma... Você sabe o que é inutilidade? Não serve para nada. Não serve para nada. A sua esperança não vai servir para nada. Eu ainda quero ler com vocês
Louvado seja Deus. Vamos voltar lá para Hebreus, capítulo 6, versículo 18. E eu quero, só depois você vai ler este versículo. E eu quero falar para você o seguinte, que existem, como nós somos humanos, nós ainda não estamos no corpo glorificado, a nossa mente ainda, ela trabalha segundo o que os nossos olhos informam, segundo o que os nossos ouvidos nos informam. É possível que possa entrar alguma dúvida no meu coração e no seu coração acerca do que nós estamos falando. Você está lembrado de Tomé? Tomé conviveu com Jesus durante 3 anos e meio, ouvindo Jesus dizer tudo o que ia acontecer, e na última hora, em alguns momentos que ele não esteve presente, que ele não conseguiu testemunhar o fato, entrou dúvida no coração dele. Mas possa ser que essas dúvidas não venham só porque você não esteja presente. Ela possa vir também por causa das lutas, das tribulações da vida. E o que mais abala a nossa fé, irmãos, é a nossa caminhada juntos. Você sabia disso? Você sabia que o que mais abala a nossa fé é a nossa caminhada juntos? Como assim, pastor? Nós não estamos para nos ajudar um ao outro? Esse é o sentido bíblico. Mas nós somos difíceis. Eu tinha um amigo meu, que já falecido, quando chegava em determinados pontos lá do curso que estávamos fazendo, ele virava para mim e falava, é difícil. É difícil. Quando chegava o dia de pagar a faculdade, não tinha dinheiro, ele falava, Cláudio, hoje está difícil. E tem momentos que é muito difícil. Nós, os crentes, ainda continuamos, de vez em quando, o Judas aparece em nós, irmãos. O Judas, ele se manifesta em nós assim, com todo o seu caráter maligno, sem tirar e nem pôr. E nós descemos a língua no nosso melhor companheiro. Nós descemos a língua em quem está mais nos ajudando. De vez em quando aparece em nós um espírito do Ananias e da mulher dele. Nós mentimos descaradamente. Mentimos. O nosso testemunho de vez em quando parece que é o testemunho de Caifás. E isso acaba com a nossa esperança, com a nossa fé. Isso nos desanima de servir. Há situações como essa que eu acabei de dizer, que nós entramos em depressão espiritual, perdemos a vontade de congregar, perdemos a vontade de orar, perdemos a vontade de servir, por causa desse comportamento contrário, que não é o comportamento de um cristão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por esses motivos, dúvidas entram no nosso coração. Até mesmo nós chegamos a questionar o período de que servimos. Será que eu estava servindo a Deus ou estava servindo os homens? O que eu estava fazendo? Ah, meu Deus, se eu não tivesse acreditado, por que eu fui acreditar nesse irmão? Por que eu fui acreditado nessa irmã? Não precisa você ter um calendário, uma enciclopédia, um registro. Até o crente o mais novo convertido desta igreja aqui sabe que tem pessoas na igreja e no mundo religioso que não são dignos de confiança, mas estão na igreja. Estão firmes aí. E às vezes até fazendo o que eu estou fazendo aqui na frente. E você fala, mas meu Deus, querido, eu quero dizer para você nessa manhã, passa um mata-borrão, uma borracha em cima disso. Olhe um pouquinho mais acima. Ergue, ergue, ergue.
Olha para o alto. Olha para o alto. Olha para o alto. Você já está vendo um clarão começando a brilhar? Você já está vendo uma luz começando a arder? Você está vendo um trono de onde vem muita luz? Quem que você está vendo sentado no trono? Aleluia! Meu irmão Estevão, quando ele estava nos últimos momentos, ele vira para os algozes e diz: ei, eis que eu vejo o Filho do Homem em pé à direita do trono. Aleluia! Eu vejo o ressuscitado. Amém? Eu não estou vendo vocês que estão me atirando pedra, não estou vendo o Pedro o dia que ele traiu Jesus, não estou vendo lá o dia que abandonou a... Não, eu não estou vendo nada. Eu estou vendo ele em pé, vivo, em pé do lado do trono, à direita. Amém? É isso que nós temos que ver, irmão. Essa é a âncora da nossa alma. Que isso quer dizer assim, a tua alma não está sendo levada para o vento, batendo de um lado para o outro e vai rolando, como derivando nas ondas, derivando na flor da água, sem saber para onde está indo. Não, você está indo para o santo do santo e a porta está aberta. Quando você chegar lá, ele vai te pegar pela mão e vai dizer: entra, vem comigo, vem comigo, aleluia, vem comigo. Sabe por quê? Porque ele é o sumo sacerdote eterno da tua alma. Isso é esperança. Vamos falar mais um pouquinho de esperança? Louvado seja Deus. A esperança minha, do Cláudio, ela acaba aqui, irmão. E o pior disso, que muitas vezes as minhas esperanças, além dela acabar aqui, ela não é concluída. Ela não é concretizada. Às vezes a tua esperança ela é tão forte que você defende a sua esperança de unhas e dentes perante todo mundo. Isso acontece muito quando você está apaixonado lá na sua mocidade. Você fica apaixonado, você fica... Lembrei do beleza. Isso é uma beleza. Você fica assim. Tudo é aquilo que você está vendo lá para frente. Daqui a pouco, você leva uma cotovelada, uma trivela, né? Te colocam de lado, aí você fica murcho. Você não tem nada não. Você não tem nada não. Você não tem nada não. Mas aí você fica que nem um tonto, né? Que nem um tonto. Aí a próxima que você vai namorar, que acompanhou tudo isso, assim: você ainda gosta da outra? Você gosta da outra, você gosta da outra. Você gosta da fulana, né? Não estou namorando com você. Mas você não esquece da fulana. É difícil o outro acreditar em você. Por causa do quê? Porque as tuas esperanças, certo? Isso é com tudo, irmão. Estou dizendo isso aqui, mas é com casamento, é com casa, é com filho, é tudo na sua vida. Tem gente que estuda uma faculdade, termina a faculdade e o pai fala: agora vai! Agora vai! Aí chega no cara e fala: e aí, meu filho? Terminou a faculdade? Terminei. E agora? Estou esperando. Esperando o quê? Não, estou esperando aqui acontecer. Estou esperando o quê? E o cara não vai. Não estuda, não rende. Não consegue ir para frente. É uma decepção. A minha esperança pode me decepcionar a mim e quem está do meu lado. A minha esperança, ela pode não vingar. E qual é a garantia que você dá para a sua esperança nesta manhã? Qual a garantia que eu posso dar para a minha esperança? Nenhuma, porque o dia de amanhã não me pertence. E quem espera, espera para o futuro, não espera para o passado. Não espera aqui e agora, espera aqui e agora, mais concretização no futuro. Mas eu quero dizer para você que a ressurreição, que é a esperança de Deus, que Ele colocou em nosso coração,
nunca vai murchar. Nunca vai se acabar. Nunca vai se corromper. O céu está garantido e penhorado essa garantia. Amém? Nada pode te tirar do céu. Nada pode riscar o teu nome do livro. Nada pode tirar você dos planos de Deus. Aleluia! Um crente salvo é salvo para sempre, pastor Douglas. Um crente salvo nunca, Josélia, perderá a sua salvação. Um crente salvo. Eu não estou falando aqui de pessoas convencidas, não. Eu estou falando de pessoas convictas. Pessoas que têm certeza absoluta que Cristo lhes salvou. E só tem essa absoluta certeza aqueles que têm esperança no coração. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus. E uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês nos céus. Muito boa. Guardada para vocês aonde? No Bradesco, no Itaú, no Nubank, que agora é o banco dos caras aí. Guardada no céu. Guardada no céu. Olha, irmão, lá no céu é onde a gente guarda as coisas que a traça e o ladrão não consegue. Não consegue. Amém? Qual que é a sua esperança, a sua herança guardada no céu? Qual é? Depois você responde. Colossenses capítulo 1, versículo 12 e 14. Colossenses capítulo 1, versículo 12 ao 14. Diz assim: louvado seja Deus. 12 e 14. 10, 11. E sempre deem graças ao Pai, Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo, aqueles que vivem na luz, e nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Amém, irmão? Eu acho que já está bom. Eu acho que já está bom. Já podia parar por aqui. Porque se a esperança de vocês não estiver ativada, tem que levar vocês lá no quartinho da bênção. Louvado seja Deus. Mas eu vou avançar só um minuto aqui. Eu não esqueci do seu pedido, viu, Josélia? Não esqueci. Estou dizendo em público porque depois eu vou pedir uma ajuda aí para os irmãos que nos ajudam aqui na direção do culto, para nós vermos o que nós podemos ajudar, irmã. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu podia falar se a esperança para todos, eu poderia falar sobre é preciso entender, ser claro sobre essa esperança, eu poderia falar sobre as estratégias de Satanás para destruir esta esperança que foi colocada em nós. Mas eu vou falar apenas da esperança do nosso destino, para fechar. Para onde você está indo? Hein? Eu já cantei alguns velórios de crente. Como é que é?
Não. Desejamos ir lá. Desejamos ir lá. 214. Desejamos ir lá. Desejamos ir, mas não vou, não. Não vou. Não vou, não. Vou nada, não. Vai só, irmão. O quê? Tem uns irmãos que você vai vivendo com eles no longo da jornada, suportando ele. Mas na hora de cantar, desejamos ir lá. Se eu, nó cego do jeito que eu sou, já estou sabendo que ele não está indo para lá, está entendendo? Mas porque a família do irmão está ali na igreja, porque isso, que aquilo. Irmão, nós somos cheios de negociata. O camarada ficou desviado o tempo todo. Ficou desviado, aí morreu. Digo, não morreu. Eu lembrei do. Rolando Lero. Que fazia assim. Morreu mesmo. Mas ele não era amigo do fulano de tal? Ele não era filho do pastor fulano de tal? Ele não pertencia à igreja fulano de tal? Ele não era tesoureiro? Ele não era pastor? Ele não era desviado desse tempo. No último minuto, como ele era crente. No último minuto, é claro que ele conversou com Deus. Irmão, conversar com Deus, você pode conversar a hora que você quiser. O problema é se Deus te ouve. O problema é se Deus te ouve. Porque chega uma hora que Deus fala assim, não me fala, mas nesse nome, Samuel. Jesus, não ora mais por esse povo. Não, cala a sua boca, não quero saber mais. Tem uma hora que a gente está achando que Deus está ainda, mas Deus já deixou, abandonou faz tempo. Primeiro capítulo de Romanos. Deus os abandonou. Você acha que o cara é homossexual porque ele está continuando sendo homossexual porque Deus não vai... Não, mano, porque Deus já abandonou. Deus já entregou lá o negócio. E outros pecados mais que a gente tem prazer de fazer, a gente não. O incrédulo, porque nós temos a esperança, a gente não. Espera aí, ô. Vai falar. A gente não. Mas Deus nos abandonou. Mas você que é salvo, e a esperança está gravada aí no teu coração, olha para o teu coração, vê se está escrito lá, ressuscitou. Lembrei dos meus filhos lá em casa, quando eles davam trabalho, eu falei, vem cá, você quer me dar trabalho, né? Senta aqui. Pega esse caderno aí. É só 100 vezes, né, pai? Não, é o caderno inteiro, meu filho. Vamos lá comprar um caderno que não tem nada. Escreve aí essa frase. Ressuscitou. Eu vou obedecer a minha mãe. Eu vou obedecer a minha mãe. Então escreve aí, meu filho. Eu não vou ficar na rua. Então isso é melhor do que surro, irmão. Isso é melhor do que... Ficou gravado. Então você vai escrever no seu coraçãozinho hoje. Ressuscitou. Lá na última fase você vai escrever só uma vez. Porque eu sei para onde eu estou indo. Amém? Então, Romanos capítulo 5. Para nós terminar. É só esse mais o Colossenses 1 e 27. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos. Amém? Temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor,
fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. É por isso que eu estava chorando lá dentro. Eu vou participar da glória de Deus. Eu vou participar da glória de Deus. Quando reunir querubim, serafim, tiver a igreja lá, eu vou estar lá no meio. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, eu cheguei. Eu cheguei, aleluia. Eu cheguei. Amém? O que é essa esperança, irmão? O que é a esperança? O que é a esperança? Como é o nome da esperança que Deus deu para nós? Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E essa esperança é comprovada em nós através do quê? Da ressurreição. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Eu estou que nem o judeu que fica lá orando e você já ressuscitou, 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 ressuscitou. Eu não vejo mais pecado, ressuscitou. Eu não vejo mais nada. Eu só vejo que ele ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Eu estou entrando, eu estou avançando. Aleluia, eu estou vendo o anjo, eu estou vendo a glória, eu estou vendo Deus sentado no trono. Ressuscitou, ressuscitou. Eu vejo a igreja, ressuscitou, ressuscitou. Eu vejo, aleluia, o Espírito se levantando e todos dizendo: ressuscitou, 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 aleluia. Meu velho pastor cantava assim: ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus voltou, aleluia. Jesus ressuscitou. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Aleluia. Aleluia. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá confiante esperança de participar de sua glória. Aleluia. Ressuscitou.